Sabe aquela sensação esquisita? Aquele desconforto que a gente sente quando faz algo que vai totalmente contra o que a gente acredita? Pois é, esse bug mental tem nome e se chama dissonância cognitiva. E hoje a gente vai desmontar esse conceito para entender como ele funciona e, mais importante, como a gente pode lidar com ele. Bom, para começar, vamos identificar exatamente o que é esse tal bug na mente. É sobre aquele sentimento incômodo que aparece quando as nossas ações e as nossas crenças simplesmente não conversam entre si. Pensa aí na última vez que alguém comeu um doce sabendo que estava de dieta. Ou, sei lá, comprou algo que no fundo sabia que não precisava. Aquela vozinha que diz, eu não devia ter feito isso, é exatamente daí que parte a nossa conversa de hoje. E tá aí o nosso protagonista. Esse desconforto todo tem nome e sobrenome: dissonância cognitiva. E olha, esse é um conceito que explica muita, mas muita coisa sobre o comportamento humano. Traduzindo em bom português, é a briga que acontece dentro da nossa cabeça. É como se uma parte da mente acreditasse em A, mas o corpo estivesse fazendo B. E essa falta de alinhamento, essa inconsistência, gera uma tensão psicológica de verdade. Tá, mas e aí? Como é que nossa mente lida com esse conflito todo? Ela odeia ficar nesse estado de tensão, não gosta mesmo. E por isso, ela desenvolveu umas rotas de fuga bem espertas para sair dessa. O ponto central aqui, que o psicólogo Leon Festinger sacou lá em 1957, é que nós temos uma necessidade absurda de coerência interna. A gente precisa que as coisas façam sentido. Quando essa harmonia quebra, o cérebro entra em modo de emergência, tipo alerta vermelho, e precisa consertar a situação o mais rápido possível. E como ele faz isso? Basicamente, ele pega um desses três caminhos. O primeiro, que geralmente é o mais difícil, é mudar o comportamento. O segundo é mudar a crença para ela se encaixar naquilo que foi feito. E o terceiro, que é o caminho mais popular de todos, é simplesmente criar uma boa desculpa. E essa frase aqui mata a charada. Ela explica por que a terceira opção é a nossa favorita. Pensa bem, mudar de comportamento dá trabalho. Mudar uma crença profunda pode doer no nosso ego. Agora, justificar é rápido, é fácil e o melhor de tudo, permite que a gente continue sendo o herói da nossa própria história. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ver como essa ginástica mental toda acontece no mundo real. E existem duas arenas onde isso rola o tempo todo: nas nossas decisões de compra e nas nossas convicções políticas. De um lado, a gente tem o marketing, que lida com o famoso arrependimento pós-compra. Do outro lado, a política, onde admitir um erro pode soar como uma falha de caráter. Os dois campos, de maneiras diferentes, exploram e são moldados por essa nossa necessidade de fugir da dissonância. Pensa naquela compra cara que alguém fez. Logo depois, bate aquela pontada de dúvida, né? As marcas sabem disso e entram em ação. Elas mandam e-mails tipo, parabéns pela sua excelente escolha, todo para aliviar nossa tensão e reforçar que a gente tomou a decisão certa. Ou, quando a gente paga muito caro por algo, a mente já justifica. Não é só pelo produto, é pelo status. A gente muda o valor daquilo para não ter que admitir que talvez tenha sido um erro. Na política, o buraco é bem mais embaixo. É que as nossas crenças políticas estão amarradas na nossa identidade. Então, questionar uma dessas crenças não é só um debate de ideias. Para o nosso cérebro, soa como um ataque pessoal direto ao nosso eu. E para se proteger desse ataque, a mente usa umas táticas clássicas. A tal da exposição seletiva nos mantém na nossa bolha, consumindo só o que confirma o que a gente já acredita. O whataboutism desvia a culpa com sim, mas e o outro lado? E claro, quando os fatos são impossíveis de negar, a saída é atacar a fonte. Dizer que ela não é confiável, que é tendenciosa. Ok, a gente já entendeu o problema. Mas a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente hackeia esse sistema? A boa notícia é que existem sim ferramentas práticas para nos ajudar a identificar e a gerenciar esse bug, o que nos dá muito mais liberdade mental. Vamos lá. A primeira ferramenta é sobre aprender a reconhecer o sinal de alerta da dissonância. É o primeiro passo. Sabe quando, no meio de uma discussão, o sangue sobe e a gente fica na defensiva? Pronto, esse é o alarme da dissonância tocando. Em vez de reagir na hora, vale a pena parar e se perguntar: espera aí, eu estou defendendo uma ideia ou estou defendendo o meu ego? Só de separar o argumento da identidade, a gente já começa a pensar com muito mais clareza. A segunda ferramenta é um exercício prático, para a gente desafiar as nossas próprias certezas e achar onde a dissonância mora.
O exercício é o seguinte: escolha um assunto sobre o qual você tem uma opinião muito, muito forte. Agora, se force a defender o lado oposto. E não vale qualquer argumento, não. Tente encontrar 3 contra-argumentos genuinamente bons, válidos, honestos. Se sentir uma dificuldade, um bloqueio mental, bingo, você acabou de encontrar o ponto exato onde a sua dissonância está mais forte. A terceira técnica usa o poder do tempo para ajudar a gente a tomar decisões melhores e fugir das desculpas fáceis. A gente usa muitas justificativas para coisas imediatas, né? Furar a dieta, procrastinar. Nesses momentos, projetar o pensamento para o futuro é revelador. A pergunta é simples: essa justificativa que eu estou usando hoje, daqui a 10 anos, vai ser motivo de orgulho ou de vergonha? Essa pequena viagem no tempo traz a racionalidade do futuro para o presente e, de repente, a desculpa perde toda a força. E para fechar o nosso kit de ferramentas, a quarta e talvez a mais poderosa de todas: a reformulação. Vamos ver como ela pode ajudar a gente a crescer. Mudar de ideia é difícil porque parece uma admissão de falha, de eu errei. A chave aqui é reformular a história. Em vez de pensar, fui incompetente, a gente pode pensar, tomei a melhor decisão que eu podia com as informações que eu tinha na época. Isso transforma um erro, que era uma falha de identidade, em apenas uma etapa de aprendizado. E fica muito mais fácil se perdoar e seguir em frente. E assim a gente chega ao nosso desafio final. O objetivo aqui não é eliminar a dissonância de vez, porque ela faz parte de ser humano. O objetivo é reconhecer quando ela aparece e poder escolher de forma consciente como a gente vai responder a ela. E aqui vai uma dica de ouro, daquelas para a gente prestar atenção no dia a dia. Comece a reparar em si e nos outros. Quando alguém solta um sim, mas, pode apostar. O que vem a seguir é a mente da pessoa trabalhando a todo vapor para construir uma ponte entre 2 ideias que não se bicam. É a dissonância em plena ação. Então, da próxima vez que sentir aquele desconforto mental, aquela defensividade subindo, talvez valha a pena fazer essa pergunta. É uma ferramenta simples, mas que tem um poder incrível para a gente entender melhor não só o mundo lá fora, mas principalmente o universo aqui dentro. Obrigado por acompanhar esta análise.